Senhor presidente, nobres colegas, eu gostaria de estar falando sobre algumas indicações que eu coloquei também de alguns colegas. A indicação do Claudecir Pascoal, que ali na rua Salvério Salve 215, você pediu para tampar aquele buraco. Até é sugerido a gente estar conversando com o setor responsável dele estar colocando o cimento e depois passar a massa asfáltica, porque aquele buraco ali é horrível. Eles tampam um buraco, não passa 20 dias, a 2 chuvas, já abre de novo aquele buraco. Então, e ali passa muito carro. Toda a entrada ali do bairro Sonho Nosso, ou que vá descer para o CDHU, que sobe a avenida ali e vira ali na Rua do Comércio. Então, ali necessita muito que seja tampado com o cimento para depois passar a massa asfáltica. E também gostaria de falar sobre uma indicação que eu coloquei sobre, junto com os meus amigos Alexandre e o Jairo, da banda musical, que a banda musical municipal é muito mais do que uma música. Ela representa cultura, disciplina, dedicação e orgulho para a nossa cidade. Além de revelar talentos, proporcionar oportunidade para as crianças, jovens e adultos, desenvolvendo o trabalho em equipe, a responsabilidade e o amor pela arte. Valorizar a nossa banda é investir na cultura, na educação e no futuro da nossa comunidade, que ela continua encantando a população e levando o nome da nossa cidade com talento e emoção em cada apresentação. Já participei de vários desfiles, né, quando tinha a nossa banda municipal, e eu acho muito bonito para nossas crianças, para a nossa cidade, quando tem todas as apresentações que vai ter na cidade, poder estar tendo aquele desfile com a banda municipal. Aí teve também junto com a indicação junto com o Alexandre e com o Jairo, que foi sobre a aula de música nas escolas, que vai muito além de ensinar e tocar um instrumento. Ela contribui para o desenvolvimento da concentração, da disciplina, da criatividade, da coordenação motora e do trabalho em equipe. Além disso, desperta talentos, fortalece a autoestima e promove a inclusão social entre as crianças. Investir em aula de música é investir na formação de crianças e jovens mais preparados, sensíveis e conscientes, valorizando também a cultura e a identidade da nossa comunidade. E lembrando que a gente tem vários instrumentos nas escolas, onde a gente já poderia, né, o prefeito está aceitando essa indicação para a gente já fazer essas aulas com as crianças. Também fiquei muito chateada com o jeito que o nosso amigo Claudecir falou sobre o Cisso, porque aquele dia, até eu cheguei na prefeitura, liguei para o Alexandre e falei assim, vocês estão saindo? Onde vocês estão indo que eu preciso falar com o Manezinho por questão que tinha acontecido com o hospital. Então, antes de tudo, eu acho assim que é um absurdo fazer esse tipo de afirmação sem conhecer os fatos. Dizer que o secretário estava na praça, por isso ele poderia estar respondendo esses outros requerimentos. Lembrar também que os requerimentos são para poder estar respondendo as perguntas que todos têm dúvidas, né? Mas a gente também tem o nosso posicionamento sobre isso, em estar derrubando, e eu acho que a gente também merece o respeito sobre isso. Ninguém, igual a nossa amiga Poliana falou, sobre investigar o prefeito, eu acho que investigar o prefeito exige acionar os órgãos de controles específicos, que variam de acordo com o tipo de irregularidade que o prefeito está fazendo. Se é um crime comum, desvio de verba, corrupção, ou improbidade administrativa, que os caminhos para investigar um prefeito é o Ministério Público e o órgão competente para investigar esses crimes. Então, quando a gente derruba um requerimento, não é porque a gente não quer investigar o prefeito. Eu tento até falar sobre todos os requerimentos que eu estou derrubando, porque não é sobre investigar os prefeitos, é sobre a opinião que a gente tem de vocês poderem estar fazendo essas perguntas, se precisa realmente fazer ou não. Então, é uma opinião que a gente tem. Respeito vocês, como a gente também tem que ser respeitado. E voltando sobre o dia que o Cisso estava lá, aí a gente foi lá, ele chegou lá, ele estava lá falando atrás do Mané para falar sobre a resposta judicial sobre o hospital. Então, ele estava lá a trabalho, e até eu cheguei lá para falar também, participei das fotos, acabei participando ali do que o Mané ia fazer na praça, mas não que a gente estava lá por conta da praça. Mas aí, por educação, a gente acabou esperando o prefeito fazer o que ele tinha que fazer, acabamos participando ali
do que estava acontecendo, e depois o CIS conversou com ele, a gente conversou, depois eu também fui lá para poder falar sobre isso, como que ia ficar essa questão do hospital. Depois acabamos todo mundo indo na prefeitura para saber qual que ia ser a resposta judicial. Então, assim, acho que antes da gente afirmar algo, então a gente tem que primeiro saber o porquê que a pessoa estava ali, né? E isso é importante ter responsabilidade, né, antes de fazer acusações ou criar narrativas que não correspondem à verdade. Que o debate político deve ser baseado em fatos e não em suposições, assim evitando desinformações e respeitando também os servidores públicos e quanto à população. E sobre as senhas também, fiquei muito preocupada com o que aconteceu lá no posto de saúde, aquelas pessoas, aquele horário, naquele frio, também me sensibilizou muito, como todos os vereadores aqui também, que quando eu fui conversar com o Cício, também estava lá atrás para querer saber o que poderia ser feito. E ali ele tem falado para nós que ele já tinha conversado com as diretoras dos postos de saúde sobre isso, que ele não queria que fosse feito dessa maneira, porém elas acharam que dessa maneira ia dar certo, e realmente não deu certo, que foi o que o nosso secretário pensou. Então, eu acho que ele falou para nós que a maneira agora que vai ser feito, saindo da... uma coisa que eu achei muito boa que ele falou foi que as agendas vão ficar abertas. Então, as pessoas, quando for marcar o médico, já vai saber que quando vai ser a vaga dela, se vai ser se vai ser em dezembro ou ano que vem. Então, a agenda tem que manter aberta. Não esse negócio de chegar lá e vou agendar. Não, vai começar a agendar só não sei quando. Então, a maneira que ele está fazendo é correta. A pessoa tem que saber quando ela vai passar no médico, independente se vai ser agora ou depois. E aí ele falou que também, para esse tipo de especialista, igual aconteceu, para não vir acontecer mais, ele já falou que ele não aceita mais se as diretoras dos postos, né, pensam de outra maneira ou não. Agora ele pediu que seja feito da maneira dele, para isso não vir acontecer, que ele também acha desumano o que aconteceu. Então, ele vai estar saindo, a pessoa sai do clínico, sai do médico da família, vai ter que passar com esse especialista, já vai estar indo para marcar lá no posto a data já certinha e vai saber quando vai ser a consulta com esse especialista. Então, não vai precisar ficar esperando até tal data para ficar lá na fila, que eu também acho um absurdo a pessoa ficar no sol, na chuva, no frio, às vezes até com criança pequena. Então, ele passou essas informações, onde a gente se sensibilizou, e a gente foi atrás também para poder estar sabendo e estar ajudando a população. E sobre o asfalto também, que dá até o bairro Campos Sales, também eu parabenizo também a moção, porque todos os vereadores quase aqui já pedem isso. Vi que o Claudicir tem até 2016, acho que foi um pedido. Então, assim, é uma coisa que todos nós sempre pedimos. O Zequinha também sempre falou muito que ele sempre correu atrás, que queria asfaltar até lá naquele pedaço. Então, assim, é um lugar onde precisa muito de atenção, o bairro Campos Sales. Já fiz vários pedidos para lá também e espero que seja aceito também. É só isso, senhor presidente.